As modestas taxas de crescimento não são sustentáveis. Portanto, efetivamente, a economia do Reino Unido está operando acima do seu potencial de longo prazo. Na Rede Enar, Fathom Consulting. A Câmara de Comércio Britânica disse que a economia do Reino Unido está perdendo força e o crescimento deve recuar mais. Esta semana, o Banco da Inglaterra vai anunciar sua decisão. Mas como você avalia o desempenho econômico do país no momento? Nós concordamos com a descrição da Câmara de Comércio Britânica sobre a perda de força da economia. A única coisa que não está clara é a velocidade da queda. Nós nunca acreditamos na narrativa da taxa de crescimento do país, que tem estado consistentemente estagnada, porque o lado da oferta da economia não foi propriamente resolvido e o impulso da demanda foi só temporário. Portanto, ficamos bastante surpresos com o crescimento do PIB para o quarto trimestre, mas o déficit em conta corrente está em uma máxima recorde, e a proporção entre poupança e PIB atingiu uma mínima recorde. Além disso, os fracos dados ajudam a confirmar que mesmo as modestas taxas de crescimento do ano passado não são sustentáveis. Portanto, efetivamente, a economia do Reino Unido está operando acima do seu potencial de longo prazo, e a nossa expectativa é de que a taxa de crescimento caia ainda mais. Os dados divulgados nas últimas 2 semanas também sugerem que o crescimento não seja sustentável. Portanto, não esperamos nenhuma mudança na decisão da taxa. O mercado de trabalho canadense parece ter um desempenho surpreendentemente bom no momento, e os últimos dados foram melhores do que o esperado por analistas, o que poderia reduzir as chances de alteração da taxa de juros esta semana. Qual é a sua opinião? Eu concordo. Nós tivemos alguns dados mais fortes do que o esperado, incluindo o relatório de empregos, as vendas no varejo e os dados do PIB para janeiro. O governo canadense também implementou planos para estímulos fiscais, o que deve ser suficiente para o Banco Central do país melhorar sua previsão econômica no relatório trimestral de política monetária. Em se tratando da decisão da taxa de juros, não esperamos nenhum evento que poderia movimentar o mercado, mas esperamos uma postura mais otimista e neutra. Para que a postura do Banco do Canadá se torne mais hawkish, será preciso mais dados positivos por um período de tempo mais longo, ou que os preços do petróleo aumentem. Considerando nosso cenário macro mundial, há 2 razões pelas quais os mercados aumentariam as expectativas para um aumento das taxas. Primeiramente, a China teria que acelerar o ritmo dos seus investimentos novamente pelos próximos 1 a 2 anos, o que seria positivo para países exportadores de commodities como o Canadá. Em segundo lugar, o Canadá teria que aumentar os estímulos fiscais em vez dos monetários. Esses 2 casos hipotéticos poderiam fazer com que os mercados pressionassem para um aumento da taxa de juros mais cedo. Finalizando, que indicadores econômicos deveriam ser monitorados de perto essa semana? Os principais eventos da semana serão os lançamentos dos dados chineses, especialmente o PIB para o primeiro trimestre, porque o país tem causado volatilidade nos mercados desde o ano passado. Nós também vamos monitorar os dados da produção industrial, das vendas no varejo e da produção de eletricidade, o que é um dos principais indicadores de impulso da China. E uma forma alternativa de se analisar os dados do PIB, que são sempre mais baixos do que os dados oficiais. So it is an alternative way to look at China GDP data, which is much lower than the official data.
So that is very important for us, which we'll be keeping an eye on. Obrigado, Nahed. Continuem clicando de volta em nosso site durante a semana para mais informações sobre esses eventos. Até mais! Goodbye for now.